Diretoria do Flamengo otimista com o progresso na negociação de Claudinho. Fala galera rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão vermelho, ativar o sino da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos aqui no canal, é rapidinho, galera. Dá uma olhada. Papum! E deu. Ajuda a gente, galera. Demais. Bom, bora começar então com as notícias. Bora lá. Bom, amigos, vamos começar então com a coletiva de Sampaoli após a partida de ontem. O nosso técnico revelou que as mudanças feitas por Fernando Diniz surpreendeu ele durante a partida. Vejam só o que ele disse. Penso que quando o Diniz trocou usando mais os lados, o Fluminense costuma usar o mesmo lado de maneira vertical. Poucas vezes eles trocam de lados. Com isso, a gente não pressionava e eles invertiam um lado no segundo tempo. Eliminavam o lado do campo. Isso nos surpreendeu. Ajustamos, mas complicou um pouco. Quando eles trocaram o Lelê para colocar nas pontas, ele incomodou a gente. Tivemos que mudar a estrutura, porque estávamos muito expostos. Tivemos que corrigir, são decisões, porque o time estava complicado. Sampaoli também falou sobre a sequência de jogos decisivos e as consequências que isso causa no elenco do Flamengo. Vejam só. Creio que a sequência de jogos que o time tem vai elevando a competitividade. O time vai tomando decisões. Jogo contra o Palmeiras, eliminamos o Fluminense e o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Viemos com muito desgaste psicológico, inclusive anímico. O que você pensa sobre tudo isso que o Sampaoli disse? Então, em cima do que o Sampaoli disse e o que nós observamos ao longo dos últimos jogos do Flamengo, a situação, por exemplo, colocada ontem pelo presidente do Sport com relação à entrada de dinheiro de um time e de outro, acho que está dada a resposta no desempenho do Flamengo ontem. Os comentários do Sampaoli são totalmente coerentes. A batida do Flamengo ela é forte. Outros times no Brasil vêm desempenhando os mesmos campeonatos que o Flamengo, passam pelas mesmas dificuldades. Mas alguns pontos nessa história, eles devem ser observados. Vamos lá, ponto a ponto? Olha o que anda acontecendo. No jogo de ontem, nós tivemos os primeiros 15, 20 minutos com o Flamengo predominando. O restante do jogo, entendo que o Fluminense igualou em dados momentos, foi até muito mais perigoso que a gente. Flamengo cansou? Acho que sim. Acho que sim, principalmente no segundo tempo ficou muito claro. Oportunidades de gol. Importantes, o Fluminense teve mais que o Flamengo. Gols anulados. Acho que ninguém aqui questiona que o gol do Fluminense foi anulado corretamente, né? E o do Flamengo? Na minha opinião, não foi falta em cima do jogador do Fluminense. Pênalti cometido em cima de Arrascaeta. Pênalti. Pois é. O que mais me chama a atenção e preocupa é que se nós tivéssemos perdido estes últimos jogos, a maioria dos cronistas iriam estar dizendo o seguinte: Flamengo está inventando desculpa para as derrotas. Mas não é o que vem acontecendo. Nós tivemos um empate contra o Palmeiras em São Paulo, nós tivemos um empate com o Fluminense como mandante aqui no Rio, nós tivemos uma vitória no Maracanã contra o Atlético Paranaense e nós tivemos uma outra vitória contra o Atlético Paranaense lá na Baixada. Pois bem, nestes jogos, exceto
Flamengo e Atlético Paranaense no Rio de Janeiro, houveram ações que prejudicaram o Flamengo. O time estar bem não necessariamente vem se refletindo nos 3 pontos. Muito pelo contrário. Se tivesse sido dado o pênalti contra Everton Ribeiro no jogo contra o Palmeiras, nós teríamos saído com os 3 pontos. Se tivesse sido expulso o Luan na jogada que ele tirou o Bruno Henrique por basicamente 1 mês e ainda tinha 8 minutos mais para o Palmeiras jogar com 1 a menos, se fosse seguir o que diz a regra, o Flamengo talvez tivesse conseguido a vitória. Contra o Atlético Paranaense, irrelevante? Não. No instante que o Gabigol fez o gol que o juiz anulou, gol normal, o Flamengo vencia por 1 a 0. E a possibilidade de o Atlético Paranaense empatar ou virar o jogo era muito grande. Eles estavam com volume maior de jogo naquele instante. Partida de ontem. Pênalti em Arrascaeta. Não dado. O que mais chamou a atenção, que inclusive irritou o Arrascaeta, é que na narração do Dandan pela Globo, que aliás, gente, eu ando com nojo de ver futebol pela Globo, e tô sendo sincero com vocês, com nojo. Nojo de comentarista, nojo de narrador, nojo de quem fala sobre juiz. Porque parece um bando de tapado. Eles só enxergam o que eles querem ver. O PC Oliveira disse que naquela jogada não houve pênalti. Não houve pênalti. Que na verdade o Arrascaeta nem participando da jogada estava. Então tá, né? Tem cabimento uma coisa dessa? Arrascaeta, inclusive, após o comentário do PC, ele foi no Twitter e fez a seguinte postagem: nunca encosto na bola. Segue o jogo. É incrível. Ou seja, no entendimento do PC, Arrascaeta simulou e Felipe Melo não fez nada. Até quando? Até quando o Flamengo vai pagar por ter um bom time, por disputar as competições importantes? Até quando a gente vai ver o VAR não entrando para fazer nada em jogos do Flamengo? Quer seja em pênalti, aliás faz. Quando entra é para anular gol que o Flamengo fez. E vem esse monte de imbecil falando que o nosso time é beneficiado pela CBS ou por arbitragem. Até quando? Eles não querem que a gente ganhe título? Para eles não é interessante um Flamengo bom? É isso? Como a Ju também comentou agora há pouco comigo em off, a reivindicação do Palmeiras está surtindo efeito? O chororô começa lá em São Paulo e vem espirrar aqui no Rio? Lamentável. É nós que temos que pagar por isso? Sinceramente, amigos, eu ando cansado de assistir um jogo atrás do outro do Flamengo, ver 1, 2 jogadas, e não precisa de mais. 1, 2 jogadas que simplesmente descartam a possibilidade de vitória do Flamengo. Descartam. Essa é a palavra. Você não precisa fazer nada. Um jogador expulso já é motivo para mudar a história. Você não precisa fazer nada. Um impedimento já é motivo para mudar a história do jogo. E são exatamente esses pontos que, jogo a jogo do Flamengo, a gente tem visto acontecer. Se for para expulsar jogador do Flamengo, vai, não vai. Como foi ontem com o Luiz Araújo. Se for para dar um pênalti para o Flamengo, o VAR nem chama. Cadê a verdade? Cadê a honestidade nesse nosso futebol? Na verdade, cadê os critérios, né? Eu quero falar sobre um lance, não vamos esticar muito sobre ele, mas a gente precisa falar. No jogo do Flamengo contra o Palmeiras, a falta do Luan em cima do Bruno Henrique, que tirou o Bruno Henrique do Flamengo por quase 1 mês, vai tirar na verdade, né? Por quase 1 mês, nem cartão foi dado. Sim. Nem VAR foi chamado. Tinha ainda 8 minutos de jogo. Se expulsasse o jogador do Palmeiras, o Flamengo ainda teria chance
de ganhar a partida. Voltando para ontem, a falta de Luiz Araújo em cima do Marcelo, cartão vermelho, e o árbitro deu mais 4 minutos depois da expulsão para o Fluminense conseguir tentar fazer um gol. Claro, era a oportunidade que ele tinha enxergado do Fluminense vencer a partida. É assim que está funcionando o futebol? Cadê os critérios? Por que foi falta no Marcelo e não foi expulso o Luiz Araújo? E por que o Luan não foi expulso? Nem cartão tomou em cima do Bruno Henrique. E os amigos que assistem o nosso canal vão lembrar do que eu falei ontem na live. Independente do que pensam os outros, para mim, o Luiz Araújo tinha sim que ser expulso. Eu concordei com a marcação do juiz. Deveria sim ser expulso. Porém, não pode ser 2 pesos, 2 medidas. O Marcelo saiu andando ontem. O Bruno Henrique fica 30 dias sem jogar. O Flamengo podia ter saído com 3 pontos ontem. Deixou de levar 2. Lamentável. Muito lamentável. Bom, galera, seguindo com as notícias, ontem Arturo Vidal fez a sua estreia pelo Atlético Paranaense em jogo contra o Bahia. E após o seu primeiro jogo no seu novo clube, o chileno decidiu desabafar sobre a mudança e não poupou ofensas a Jorge Sampaoli. Vejam só o que ele disse. Me sinto muito feliz, sempre estive preparado. Somente tive um treinador, um perdedor, que não sabe apreciar os jogadores. Mas isso ficou para trás. Agora estou feliz, espero começar jogando como titular nas próximas partidas e mostrar tudo o que fiz em toda a minha carreira, que é ganhar. Bom, na minha opinião, é muita sacanagem essa declaração de Arturo Vidal. Ele, um jogador de 36 anos, que se diz tão experiente no futebol, que ganhou inúmeros títulos na sua carreira, tudo bem, pode até ser. Mas ele vir colocar a culpa de tudo que aconteceu quando ele estava no Flamengo em cima de Sampaoli, para mim é falta de caráter. Na verdade, Sampaoli pode não ser o melhor técnico do mundo. Todo mundo sabe disso, ele não é perfeito, ele comete erros. Mas quando o Jorge Sampaoli chegou no Flamengo, quantas vezes ele deu oportunidades para Arturo Vidal no time principal? Por inúmeras vezes, Sampaoli insistiu em colocar Vidal em campo. Nós vínhamos aqui criticar Sampaoli por isso, porque o Vidal entrava e não fazia absolutamente nada. Então, me desculpe quem gosta de Vidal e me desculpe Vidal. Mas para mim você é um mau caráter. Quando você entrava em campo, você não fazia nada. E quer colocar a culpa em cima do Sampaoli por não ter ganhado titularidade? E atrás de Sampaoli tem pelo menos 40 milhões de torcedores que é Flamengo de verdade, que também não queriam Vidal em campo. Então, o Sampaoli simplesmente estava falando em nome da grande maioria da nossa torcida. Eu mesmo sou um que tinha pavor de ver o Vidal em campo. Se o Flamengo conhecesse o verdadeiro caráter do Vidal, jamais deveria ter contratado esse tipo de jogador. Bom, galera, seguindo com as notícias, depois do agitado e polêmico jogo de ontem, os jogadores do Flamengo não terão tempo para descansar e muito menos para lamentar. Isso porque Jorge Sampaoli marcou um treino hoje pela manhã no Ninho do Urubu, que começou por volta das 9 horas. Como de costume, será daquela maneira. Titulares na partida ficarão na academia fazendo treino regenerativo, enquanto os demais vão a campo sob o comando de Jorge Sampaoli. Vale lembrar que Sampaoli terá novamente uma semana livre para ajustar a equipe, tendo em vista que o próximo compromisso do Flamengo é somente no sábado contra o América Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Eu espero que não volte depois da parada como voltou contra o Bragantino, né? Deus ajude. Deus ajude. Amigos, seguindo com as notícias, Carlos Gil ontem trouxe uma informação que é, no mínimo, animadora ao extremo. Por que você diz isso? As negociações por Claudinho entre Flamengo e Zenit ganham um capítulo importantíssimo. Por que você está dizendo isso? O Flamengo refez a proposta para o clube russo.
E dessa vez o Zenit acenou de maneira positiva, gostando do que o Flamengo ofereceu. Valores? Não foi divulgado. O que está pegando ainda para se concretizar a negociação? Tempo de pagamento. A maneira que o Flamengo vai pagar o Zenit pela contratação de Claudinho. Não se assustem se esse nome sair do sonho e se transformar em realidade. A coisa está fluindo bem, meus amigos. Olha só, será que veremos o fim da novela? Parece ser realmente que está pegando fogo, Ju. Que bom, que bom. Que bom mesmo. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, juntos somos mais fortes. Muito mais fortes, galera. Contra tudo e contra todos. Sempre. Pessoal, fiquem bem, um excelente dia a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.